Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui para mais uma devocional e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí no Salmo 37, Salmo de Davi, capítulo 37, versículo 5. O que diz esse versículo 5 do Salmo 37? Vamos ler? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Queridos, por que fazermos a leitura nesse versículo 5 do Salmo 37, esse Salmo de Davi? Porque eu quero falar com base nele, nessa noite para você, nessa nossa devocional, sobre um tema que é o seguinte: confiança na providência divina. Amém? Confiança na providência divina. Por isso que fizemos a leitura desse versículo 5 aqui do Salmo 37. Para falarmos sobre esse tema. Amém? E aí, é pensando exatamente nesse tema que eu quero perguntar para você, que me ouve, você que está comigo aqui nessa devocional. Você de fato, querido, querida, vocês confiam na providência de Deus? Você confia na providência de Deus? Você de fato tem convicção que o que diz lá em Romanos 8, 28 é uma realidade em sua vida? Você tem essa convicção? O que diz lá em Romanos 8, 28? Diz assim, irmãos, para lembrar aí os irmãos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Queridos, querem saber por que eu estou perguntando tudo isso para vocês? Se vocês acreditam de fato que Romanos 8, 28 é uma realidade em sua vida, se você de fato confia na providência divina, se você tem essa convicção de que Deus está provendo sempre para você, de que todas as coisas elas contribuem juntamente para o seu bem, porque você é alguém que ama Deus, que foi chamado pelo seu decreto. Você quer saber por que eu estou perguntando tudo isso? É porque, mesmo sendo pessoas que amamos o nosso Deus, presta atenção, que amamos o nosso Deus e que fomos chamados por seu decreto, por seu evangelho, para a salvação, muitas vezes, queridos, ainda assim como cristãos, como pessoas salvas, como pessoas que reconhecem o decreto, o evangelho do Senhor sobre a nossa vida, muitas vezes nos falta fé, falta a cada um de nós, muitas vezes, mesmo como cristãos, falta-nos, além da fé, falta-nos a confiança na providência, na ação divina em nossa vida. Muitas vezes, nós até entregamos o nosso caminho ao Senhor, como diz o Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, Muitos já entregaram, alguns estão entregando, nós já entregamos o nosso caminho ao Senhor, dizemos isso, que de fato entregamos já o nosso caminho ao Senhor. Contudo, muitas vezes, queridos, nós ainda duvidamos se de fato Deus tem providenciado tudo em nossa vida, como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muitas vezes nós temos essa dúvida da providência de Deus, se de fato tudo que acontece conosco é providência do Senhor. A gente tem essa dúvida, a gente questiona muitas vezes sobre isso, e até duvida. E, queridos, nós não podemos nos esquecer que a dúvida, a falta de fé, a falta de confiança na providência, na ação de Deus, na maioria das vezes irá surgir, presta atenção, principalmente quando aquilo que planejamos fazer, aquilo falha ou dá errado. Nossos projetos, nossos planos, são frustrados. Quando planejamos, arquitetamos, empenhamos ali tempo, determinamos tempo, desprendemos de tempo para planejar, projetar algo, calcular algo, e aí aquilo não sai da forma que nós queríamos que saísse. Geralmente são nessas situações que falta-nos a confiança na providência do Senhor, de que de fato o Senhor é o Deus que fará tudo por nós e que está fazendo tudo por nós. Querem ver uma coisa? Olha só, se eu perguntar a você aqui, você glorifica a Deus e confia na sua providência quando a viagem do seu sonho ela não pôde ser realizada por algum motivo? Você de fato acredita na providência de Deus?
que Deus está nesse negócio? Você não viajou, uma viagem dos seus sonhos, mas Deus agiu ali nessa situação, foi providência dele? Você glorifica a Deus e confia na sua providência quando aquele filho, queridos, né? A gente tem que pensar nessa situação. Uma mãe, um casal que está esperando um filho ali, talvez alguns meses, naquela expectativa, e aí esse filho não chega a vir ao mundo, né? Filho não veio mais ao mundo, são servos do Senhor e aquele filho não está mais com ele. Você não sabe o motivo, não sabe a razão, mas o Senhor chamou aquela criança às mansões celestiais. Será que numa situação dessa nós conseguimos confiar na providência de Deus? Conseguimos acreditar que Deus está agindo em nosso favor? Você glorifica a Deus e confia na sua providência quando o seu carro, na hora que você mais precisa, um compromisso, uma viagem, algo que você projetou, planejou e que você tem que estar ali naquele lugar em determinado horário, e aí você precisa do seu carro para se locomover, e aí deu tudo errado, seu carro furou o pneu, seu carro quebrou, sei lá, aconteceu algo. Você segue confiando, você segue glorificando a Deus e confiando em sua providência. Você glorifica e confia na providência de Deus quando você não consegue fechar um contrato de trabalho, sabe aquele contrato dos seus sonhos? Você que está querendo aí conseguir fechar esse contrato de trabalho, né, de repente para a sua empresa, para você, e aquilo deu errado, você planejou, arquitetou, você está precisando desse trabalho e não conseguiu fechar. Deu tudo errado, você não conseguiu. Ou então, alguém que está procurando um emprego, né? Um emprego dos sonhos, um concurso público, ou sei lá, qualquer coisa, você se preparou, estudou, e aí você não consegue aquela vaga de emprego, deu tudo errado, a vaga não é sua. Você continua confiando no agir e na providência de Deus? Enfim, meus queridos, são muitos exemplos de situações que surgirão em nossas vidas para que nós desacreditemos na providência divina. Não é mesmo? Muitas, inúmeras. Agora, e se todos esses supostos imprevistos, eles fizerem parte, meus irmãos, do plano, da providência de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se tudo aquilo que aconteceu de errado, tudo aquilo que deixou você frustrado, tudo aquilo que deixou você indignado, fizer parte de um plano divino para a sua vida, fizer parte da vontade de Deus para você, para a sua casa, para os seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Eu quero ler aqui uma ilustração para entendermos melhor essa questão. O tema da ilustração é Deus sabe o que faz. Amém? Olha só. Deus sabe o que faz. Vamos ver aqui essa ilustração. Rodolfo Beus é que escreveu essa ilustração aqui. Olha só o que está escrito aqui. O Talmud. Talmud, queridos, é uma coleção de literatura, tá? Religiosa judaica. Ela é ali do século 3 a.C. até o século 5 depois de Cristo. Então, a Talmud é uma coleção de literatura religiosa judaica. A ilustração diz, né? O tema é Deus sabe o que faz, e ela diz assim: o Talmud relata a seguinte história. O rabino Oquiba teve de abandonar a sua terra por motivos particulares e assim peregrinou por regiões inóspitas. Levava consigo um candeeiro para estudar a lei à noite, um galo que lhe servia de despertador e, para não andar sempre a pé, ia montado em um burrinho. Chegando a uma pequena vila, procurou lugar para repousar, mas ninguém deu abrigo a um estranho. Desolado, o rabino procurou pousada em um bosque dos arredores, debaixo de uma frondosa árvore. Acendeu o candeeiro, fez suas preces e iniciou a leitura da lei. Mas um vento forte apagou o candeeiro. Que fazer? Pensou ele. Deus sabe o que faz. E assim procurou dormir. Ao amanhecer, verificou surpreso que durante a noite um lobo devorou o seu galo e um leão devorou o seu jumentinho.
Deus sabe o que faz, balbuciou o rabino. Dirigiu-se então à aldeia que lhe recusara hospedagem para ver se arranjaria alguma coisa. Mas que surpresa, que horror, que espanto! Ali não havia mais ninguém. Tudo foi saqueado, com corpos estendidos por toda parte. O que teria acontecido? Uma tribo inimiga desceu das montanhas e durante a noite assaltara e liquidara aquela vila. Acabaram com a vila, mataram todo mundo. Então pensou o rabino Akiba: se eu tivesse dormido na vila, teria morrido com os outros. Se o candeeiro tivesse ficado aceso durante a noite, teriam me achado. Se o galo tivesse cantado ou o burro zurrado, eles revelariam a minha presença e a esta hora estaria morto. Portanto, Deus sabe o que faz. Queridos, Deus sabe o que faz. Amém? Deus sabe o que faz na nossa vida. Precisamos confiar na providência divina, porque o nosso Deus sabe de tudo, meus irmãos. E nós não sabemos de nada. Não é verdade? Além disso, Jeremias 17:5, né? O texto da palavra de Deus em Jeremias diz algo que jamais devemos nos esquecer, que é: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nossos planos, nossos projetos, nossas previsões carnais e naturais, aquelas que vêm da força do nosso braço, falham. E aí, meus irmãos, por raiva, por decepção ou por qualquer outro sentimento de frustração, acabamos afastando o nosso coração do Senhor. E geralmente fazemos isso, sabe como? Murmurando, reclamando, esbravejando, maldizendo e até mesmo xingando, falando palavras torpes. E tudo isso só demonstra nossa total falta de confiança na providência e no agir de Deus. Você já parou para pensar nisso? O Salmo 37 que nós lemos, meus irmãos, versículo 5 diz: para entregar o caminho ao Senhor e confiarmos na sua providência, confiarmos no seu agir, confiarmos na soberania e no poder do Deus que nós servimos. Romanos 8:28, ainda diz que tudo irá contribuir juntamente para o bem dos que amam a Deus. Portanto, mesmo que as coisas, meus queridos, não saiam da forma que planejamos, precisamos confiar na autoridade, no poder, na providência de Deus, tendo a plena certeza de que se o que planejamos falhou, foi porque Deus assim o quis, pois Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Amém, meus irmãos? Deus sabe sempre o que é melhor para nós. A palavra do Senhor em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Será que não é poderoso o bastante também para ir além, ou fazer além dos nossos planos e dos nossos projetos? Se Ele é poderoso para fazer além do que pensamos ou imaginamos, será que Ele não é tão poderoso para fazer na nossa vida coisas e situações além daquilo que nós planejamos ou projetamos? É claro que sim. Ele frustra muitas vezes nossos planos e projetos, queridos. Mas Deus, lembre-se, tem motivo para Deus fazer isso. Tem motivo para Deus frustrar nossos planos, nossos projetos. Deus só faz isso. Ele só nos deixa frustrados, Ele só muda os nossos planos. Ele só muda os nossos projetos. Sabe por quê? Primeiro, porque Ele sabe o que faz, queridos. Deus sabe o que faz. E aí eu quero ler para você Isaías
55, no versículo 9. Olha só o que diz Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus sabe o que faz, e tudo que Ele faz é e sempre será infinitamente mais elevado do que os nossos planos, do que os nossos projetos. Amém, irmãos? Então, Deus irá frustrar muitas vezes nossos planos, porque Ele sabe o que Ele faz. Em segundo, Ele irá frustrar muitas vezes o seu plano, os seus projetos, nossos projetos, porque Ele nos ama, querido. E, portanto, trabalhará sempre em prol do nosso benefício, mesmo que as suas atitudes nos contrariem. Romanos 8, 28 diz o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, o que eu tenho a dizer para você nessa nossa devocional é: creia na providência divina, independente de qual seja ela para a sua vida. Ainda que ela venha frustrar os seus planos, ainda que as coisas não saiam da forma que você projetou ou planejou, ainda que as coisas não aconteçam como você sonhou, saiba que Deus sabe e tem o melhor para a sua vida. Ele sabe o que faz. Ele é Deus. Seus planos e pensamentos são infinitamente mais elevados do que o nosso. Nós, queridos, não sabemos de nada, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente e Ele providencia sempre para nós o melhor. Então confie, creia, não duvide. Deus é contigo em todos os teus caminhos, em todos os teus projetos, ainda que eles não saiam da forma que você planejou. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, prostramos-nos ante a Tua soberania, Senhor, com os nossos corações agradecidos ao Senhor pelo dom da vida e pela oportunidade, ó Deus, de olharmos para a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra, onde, Pai, fomos instruídos pelo Teu Espírito a confiarmos plenamente na providência do Senhor, no agir do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes nossos planos, ó Deus, são contrários aos Teus, e quando não conseguimos realizá-los, ó Deus, ficamos frustrados, murmuramos, entristecemos o Teu coração. Mas o Senhor é o Deus que sabe o que é melhor para nós, para a Tua igreja, para o Teu povo. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos plenamente no Senhor. Não basta somente dizermos que entregamos o nosso caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37, mas a Tua orientação, a exortação do Senhor nesse Salmo, Senhor, de Davi, é entregar o caminho ao Senhor e confiar que o resto, Senhor, tudo mais que nos for necessário, o Senhor há de fazer em nosso benefício. E nós precisamos crer nisso, Senhor, porque Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não permita, Senhor, que o Teu povo, a Tua igreja, eu e nenhum de nós venhamos a duvidar da Tua providência, da Tua ação, Senhor, do agir do Senhor em nossa vida. Então encha o nosso coração, Senhor, de confiança, de fé, de esperança no Teu nome e na Tua provisão, Senhor. Não nos deixe duvidar, ó Deus, de que o Senhor é Deus e que todas as coisas, ó Deus, são feitas pelo Senhor, porque Tu és maior do que tudo. Ah, Deus, edifica a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Senhor, usa-nos para o louvor da glória do Teu nome. Ensina-nos a confiar no Senhor, ó Deus, como vimos nessa ilustração. Tudo aquilo, Senhor, que parece que foi contrário à vida, Senhor, daquele rabino, Oquiba, Senhor, não foi contrário, foi provisão, providência do Senhor para que aquele homem não morresse, Senhor. O Senhor, ó Deus, esteve com aquele homem ali, ó Deus, aquela vila inteira foi destruída. O galo não cantou denunciando. Senhor, aquele burrinho, aquele jumento também, Senhor, não denunciou zurrando ali, ó Deus. E aquele homem permaneceu com vida guardado e amparado pelo Senhor. Que haja vida na Tua igreja, Senhor, que haja vida para nós, estando nós nos lugares que o Senhor providenciou para nós, ainda que esses lugares sejam contrários à Tua vontade, que nós saibamos, ó Deus, vivermos não a nossa, mas a vontade do Senhor para a nossa vida. Então tire do nosso coração, da nossa vida, da vida da Tua igreja, Senhor, toda murmuração, Senhor, todas as palavras torpes, todas as reclamações, e que em tudo possamos dar graças ao Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa vida. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Senhor. Ensina-nos a caminharmos por fé e não por vista, Senhor.
Pai amado, Deus eterno, abençoe o lar, a casa, os irmãos que estiverem nesse momento meditando na Tua palavra, Senhor, conosco. Que a graça do Senhor seja abundante sobre esses lares, ó Deus, abençoando, guardando e livrando-os de todo mal. Derrama sobre nós, Senhor, as ricas bênçãos dos céus. Tu sabes o quanto dependemos do Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, e confiamos a Ti, a nossa vida, Senhor, tudo que temos e somos, entregamos no altar do Senhor. E pedimos a direção do Teu Santo Espírito para caminharmos, ó Deus, pautado numa fé genuína no Senhor, sabendo que o Senhor jamais nos abandonará e que todas as coisas contribuirão juntamente para o nosso benefício, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo, é no Teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, meus irmãos.